E se um dia você acordasse e percebesse que a única forma de sobreviver seria desaparecer completamente, apagar sua identidade, abandonar tudo que conhece e recomeçar do zero em um lugar onde ninguém sabe quem você é? Essa é a história real de milhares de mulheres no Brasil. Hoje vou te contar a história de Marina, uma mulher comum que foi forçada a tomar a decisão mais difícil da sua vida. Uma história de medo, coragem e recomeço que vai te fazer refletir. Mas antes, me conta aqui nos comentários, de que cidade você está assistindo esse vídeo. E se você ainda não é inscrito no canal, aperta esse botão de inscrever agora e ativa o sininho para não perder nenhuma história. Agora vamos à história da Marina. Marina sempre soube que aquele dia chegaria. Os sinais estavam todos lá, espalhados como migalhas de pão em um conto de fadas macabro. Primeiro foram as mensagens anônimas no celular, depois as flores murchas deixadas na porta do apartamento, e finalmente a sensação constante de ser observada. Mas foi apenas quando encontrou a foto dela dormindo, tirada através da janela do quarto, que compreendeu a gravidade da situação. Não era paranoia. Era real, tangível, mortal. Ela conheceu Ricardo há 2 anos, em uma festa de amigos em comum. Ele parecia perfeito demais. Atencioso, bem-sucedido, charmoso. Os primeiros meses foram um sonho. Ele a cobria de presentes, elogios e afeto. Marina se sentia especial, escolhida. Mas aos poucos, o sonho começou a se transformar em pesadelo. Os elogios viraram críticas sutis. A atenção se tornou vigilância. O amor se revelou obsessão. Quando finalmente encontrou coragem para terminar o relacionamento, 6 meses atrás, Marina acreditou que seria apenas uma página virada. Uma história ruim que ficaria para trás. Como estava enganada. Ricardo não aceitou o fim. Ligava dezenas de vezes por dia. Aparecia no trabalho dela, seguia seus passos. Ela mudou o número, bloqueou todas as redes sociais, mas ele sempre encontrava uma forma de chegar até ela. A polícia foi acionada, mas as medidas protetivas pareciam apenas papéis inúteis diante da determinação dele. A gota d'água veio em uma terça-feira chuvosa. Marina estava saindo do supermercado quando viu encostado no carro dela. O sorriso no rosto dele era ao mesmo tempo familiar e aterrorizante. "Você acha que pode fugir de mim?" Ele perguntou calmamente, como se estivesse comentando sobre o clima. "Nós fomos feitos um para o outro, Marina. Você só precisa entender isso." Ela correu de volta para o supermercado, pediu ajuda, mas quando a segurança chegou, ele já havia desaparecido. Naquela noite, Marina tomou a decisão mais difícil da sua vida. Não podia mais esperar que o sistema a protegesse. Não podia mais viver olhando por cima do ombro, com medo de cada sombra, de cada barulho estranho. Precisava desaparecer. Completamente. Seria como morrer para sua vida antiga e renascer em algum lugar onde Ricardo nunca pudesse encontrá-la. Era a única saída, por mais dolorosa que fosse. Enquanto empacotava apenas o essencial em uma mochila, Marina deixou para trás não apenas seus pertences, mas também sua identidade, seus sonhos, tudo que um dia definiu quem ela era. A liberdade teria o preço da solidão e do anonimato. Mas ainda assim, seria liberdade. O apartamento estava mergulhado em uma escuridão quase total. Marina havia apagado todas as luzes horas antes, criando a ilusão de que já dormia. Mas dormir era impossível. Cada segundo que passava aumentava sua ansiedade. Eram 3 da manhã quando finalmente pegou a mochila preparada e caminhou até a porta. Suas mãos tremiam tanto que demorou quase 1 minuto para girar a maçaneta sem fazer barulho. No corredor vazio do prédio, cada passo parecia um trovão que denunciaria sua fuga. Ela havia planejado tudo meticulosamente nos últimos 3 dias. Sacou todo o dinheiro que tinha na conta, cerca de R$ 15.000 economizados ao longo de anos. Comprou um celular novo e barato em uma loja de bairro distante, pagando em dinheiro. Pesquisou rotas de ônibus que a levariam para longe, para cidades pequenas onde ninguém a conheceria. Não poderia usar o carro, seria fácil demais de rastrear. Não poderia avisar ninguém, nem mesmo sua mãe ou sua melhor amiga Laura. Qualquer despedida poderia ser uma deixa para Ricardo descobrir seus planos. A rua estava deserta quando Marina finalmente saiu do prédio. O ar frio da madrugada cortava seu rosto enquanto ela caminhava rapidamente em direção ao ponto de táxi a 3 quarteirões dali.
Cada carro que passava fazia seu coração disparar. Seria ele. Estaria seguindo-a mesmo agora. Apertou os passos, quase correndo, até que finalmente avistou um táxi parado. Rodoviária, disse ao entrar, a voz saindo mais firme do que esperava. Durante o trajeto de 20 minutos, Marina não conseguiu parar de olhar pelo retrovisor. O motorista, um senhor de meia idade, tentou puxar conversa, mas ela respondeu com monossílabos, fingindo cansaço. Não podia criar conexões, não podia ser lembrada. Precisava ser apenas mais uma passageira anônima na madrugada. Quando finalmente chegaram à rodoviária, pagou a corrida e praticamente correu para dentro do terminal, buscando refúgio entre as poucas pessoas que aguardavam ônibus naquele horário improvável. A rodoviária tinha aquele cheiro característico de óleo diesel, café requentado e humanidade cansada. Marina comprou um bilhete para Ouro Verde, uma cidade pequena no interior que escolheu quase aleatoriamente no mapa. O ônibus sairia em 40 minutos. Cada segundo dessa espera foi uma tortura. Ela se escondeu no banheiro feminino, depois fingiu ler uma revista velha que encontrou em um banco, sempre de olho na entrada do terminal. Quando finalmente o alto-falante anunciou o embarque, suas pernas quase falharam de alívio. Subiu no ônibus, escolheu um assento no fundo, junto à janela, e encolheu-se no lugar. Apenas quando o veículo começou a se mover, deixando São Paulo para trás, Marina permitiu-se chorar em silêncio. Estava deixando para trás não apenas um perseguidor, mas toda a sua vida. Seu emprego como designer gráfica, seu apartamento pequeno mas aconchegante, suas amigas, sua rotina. Aos 32 anos, precisava recomeçar do zero. A dor era imensa, mas não maior que o alívio de finalmente estar em movimento, fugindo. O ônibus seguia pela estrada ainda escura enquanto Marina assistia São Paulo desaparecer gradualmente no horizonte. As luzes da cidade foram substituídas pela escuridão da rodovia, pontilhada apenas pelos faróis de caminhões e pelos postes de iluminação espaçados. Ela não conseguia dormir, apesar da exaustão que pesava em seus ossos. A adrenalina ainda corria forte em suas veias, misturada com uma sensação estranha de irrealidade. Seria tudo aquilo realmente necessário? Ou estava exagerando, fugindo de fantasmas? Mas então lembrava-se dos últimos meses. Das vezes que acordou no meio da noite com a certeza de que alguém estava na sala. Do dia em que seu chefe a chamou, preocupado, porque um homem ligou para a empresa fazendo perguntas sobre ela. Da tarde em que encontrou seu carro com todos os pneus furados. Da mensagem que recebeu com uma foto dela na janela de casa, acompanhada apenas das palavras: "Eu sempre te vejo." Não, não estava exagerando. Ricardo havia cruzado todas as linhas, e a escalada de obsessão só piorava. O ônibus fez sua primeira parada em uma cidade pequena depois de 2 horas de viagem. Algumas pessoas desceram, outras embarcaram. Marina manteve-se imóvel em seu assento, o capuz do moletom cobrindo parte do rosto. Uma mulher idosa sentou-se ao seu lado, carregando sacolas de feira e exalando o cheiro de sabonete de ervas. "Vai longe, filha?" perguntou com aquela cordialidade típica do interior. Marina apenas assentiu, fingindo sono para evitar mais conversa. Não podia criar laços, por mais inocentes que fossem. Conforme o dia clareava, a paisagem mudava completamente. As grandes avenidas e prédios deram lugar a campos, plantações, pequenas casas e cidades que pareciam ter parado no tempo. Marina olhava tudo com uma mistura de fascínio e tristeza. Aquele mundo pacato, onde todo mundo se conhecia, seria seu novo lar. Teria que inventar uma nova história, um novo passado. Quem seria ela agora? Decidiu que seria Sofia, uma professora de artes que estava se mudando para fugir do estresse da cidade grande. Uma história simples, sem muitos detalhes que pudesse esquecer ou confundir. Às 10 da manhã, o ônibus finalmente chegou a Ouro Verde. A rodoviária era minúscula, pouco mais que uma sala de espera com um guichê. Quando Marina desceu com sua mochila, sentiu o peso do olhar de algumas pessoas. Em cidades pequenas, rostos novos chamavam atenção. Precisaria ser cuidadosa. Caminhou até o único táxi estacionado ali e pediu para ir até o centro. "Procurando lugar para ficar?" perguntou o motorista, um homem magro de uns 50 anos. Marina hesitou, mas percebeu que precisaria de ajuda. "Sim, algo simples, uma pensão talvez." O motorista assentiu com um sorriso.
Conheço o lugar perfeito. Dona Marília tem quartos para alugar, é limpinho e o preço é justo. 15 minutos depois, Marina estava diante de uma casa amarela de 2 andares, com varandas floridas e um portão de ferro pintado de branco. Dona Marília era uma senhora de cabelos brancos e sorriso acolhedor que a recebeu sem fazer muitas perguntas. 300 por mês, com café da manhã incluído. Se quiser outras refeições, cobramos à parte. Marina aceitou imediatamente, pagando o primeiro mês adiantado em dinheiro. Seu quarto era pequeno mas limpo, com uma cama de casal, um guarda-roupa antigo e uma janela que dava para um quintal com árvores frutíferas. Quando finalmente fechou a porta e ficou sozinha, Marina sentou-se na cama e permitiu-se sentir tudo o que havia reprimido nas últimas horas. Medo, alívio, tristeza, raiva. Chorou até não ter mais lágrimas. Depois, lavou o rosto na pia do quarto e olhou-se no espelho. A mulher que a encarava de volta tinha olhos cansados mas determinados. Você conseguiu, sussurrou para si mesma. Agora é recomeçar. Os primeiros dias em Ouro Verde foram uma mistura estranha de paz e paranoia. Marina, agora Sofia, passava as manhãs explorando a cidade pequena, conhecendo suas ruas tranquilas, a praça central com seus bancos de madeira e árvores antigas, o mercadinho onde todos se cumprimentavam pelo nome. Era um mundo completamente diferente de São Paulo, onde podia-se viver anos sem conhecer o vizinho de porta. Aqui, sua chegada era notícia. A moça nova que está na pensão da Dona Marília era como as pessoas se referiam a ela. Ela precisava criar raízes rápido, estabelecer uma rotina que parecesse natural. No terceiro dia, entrou na única papelaria da cidade e perguntou se precisavam de ajuda. O dono, seu Jacinto, um senhor de óculos grossos e bigode grisalho, olhou-a com curiosidade. Não estou contratando, mas minha sobrinha tem um ateliê de artesanato. Sempre diz que precisa de ajuda com a parte visual dos produtos. Posso te passar o contato. Marina agradeceu, sentindo uma pontada de esperança. Trabalhar com criação novamente, mesmo que de forma diferente, seria uma forma de manter-se sã. Juliana, a sobrinha de seu Jacinto, era uma mulher energética de uns 40 anos que fazia desde sabonetes artesanais até peças de decoração. Quando Marina mostrou alguns dos seus trabalhos antigos no celular novo, aqueles que não revelavam sua identidade, Juliana ficou impressionada. Você tem talento de verdade. Posso te pagar por peça que desenvolver. Preciso de embalagens novas, etiquetas, até um logo melhor para o ateliê. Era perfeito. Trabalho informal, pagamento em dinheiro, sem precisar de documentação ou registro que pudesse deixar rastros. Mas mesmo começando a se estabelecer, Marina não conseguia baixar completamente a guarda. Cada carro desconhecido que passava pela rua fazia seu coração acelerar. Toda vez que seu celular novo tocava, apenas Dona Marília e Juliana tinham o número, ela sobressaltava. À noite, antes de dormir, verificava se a porta e a janela estavam bem trancadas. Mantinha a mochila sempre pronta, com dinheiro e documentos, caso precisasse fugir novamente. O medo não tinha desaparecido com a distância. Havia apenas mudado de forma, tornado-se uma companhia constante, um peso que carregava para onde quer que fosse. Uma semana após sua chegada, Marina cometeu seu primeiro erro. Estava na praça, esboçando ideias para o logo do ateliê, quando ouviu uma voz conhecida. Não, não Ricardo, seria cedo demais, impossível até. Mas era uma música, tocando no celular de um adolescente que passou por perto. All of Me, de John Legend. A música que tocou em sua primeira dança com Ricardo, quando ainda acreditava que ele era o amor da sua vida. A melodia trouxe de volta memórias tão vívidas que Marina sentiu-se transportada no tempo. Viu Ricardo segurando sua mão, girando-a suavemente na pista de dança improvisada no apartamento dele, sussurrando palavras de amor em seu ouvido. A lembrança foi seguida por outra, menos doce. Ricardo segurando seu pulso com força demais após uma discussão, deixando marcas roxas que ela escondeu com blusas de manga longa. Seus olhos frios quando ela tentou terminar pela primeira vez, a voz baixa e ameaçadora. Você nunca vai conseguir me deixar. Prefiro te ver morta do que com outro. Marina levantou-se bruscamente do banco, derrubando seu caderno de desenhos. Algumas pessoas olharam, curiosas. Ela recolheu suas coisas rapidamente e voltou para a pensão, trancando-se no quarto. Ali,
Sentada no chão com as costas contra a porta, permitiu-se tremer. A fuga física estava completa, mas a fuga emocional ainda tinha um longo caminho pela frente. Ricardo ainda vivia em sua cabeça, em seus medos, em cada reação exagerada a estímulos inofensivos. Libertar-se geograficamente era apenas o primeiro passo. Libertar-se psicologicamente seria a verdadeira jornada. Passado um mês, Marina começava a se sentir como Sofia. Não completamente, mas o suficiente para não virar a cabeça toda vez que alguém a chamava pelo novo nome. O trabalho com Juliana havia se expandido. Além do ateliê, outras pequenas empresas da região começaram a procurá-la para serviços de design. Tudo informal, tudo em dinheiro, tudo sem rastros. Ela havia comprado um notebook usado e trabalhava à noite em seu quarto, criando logotipos, cardápios, panfletos. Era uma vida simples, quase monástica, mas era sua. Dona Marília havia se tornado uma espécie de figura materna. Insistia para que Marina jantasse com ela algumas vezes por semana. Preparava bolos nos fins de semana e sempre perguntava se estava tudo bem. Você parece uma moça que está fugindo de alguma coisa, disse uma noite, enquanto tomavam chá na varanda. Marina congelou, mas a senhora continuou. Não se preocupe, querida. Não vou perguntar o quê. Só quero que saiba que está segura aqui. Minha casa sempre foi refúgio para quem precisava. Os olhos de Marina se encheram de lágrimas. Era o reconhecimento tácito que precisava, alguém que entendia sem precisar de explicações. Ela começou a fazer amizade com outras pessoas da cidade. Frequentava a feira aos sábados, comprava pão na padaria todas as manhãs, conversava com seu Jacinto sobre livros na papelaria. Havia até recebido um convite para participar de um grupo de leitura que se reunia mensalmente na biblioteca municipal. Marina hesitou inicialmente. Quanto menos conexões, melhor, mas percebeu que evitar completamente a vida social seria mais suspeito do que participar discretamente. Precisava parecer normal, apenas mais uma moradora de Ouro Verde. O grupo de leitura era formado por 6 mulheres de idades variadas. Havia Célia, a bibliotecária de 50 e poucos anos, Patrícia e Amanda, 2 professoras, Rosa, uma aposentada, Fernanda, dona de uma loja de roupas, e agora Sofia. Na primeira reunião, cada uma contou um pouco de si. Quando chegou sua vez, Marina contou a história ensaiada. Vinha de São Paulo, trabalhava com design gráfico, decidiu mudar para uma cidade menor para ter uma vida mais tranquila e conectada com a natureza. Metade verdade, metade mentira, a melhor forma de sustentar uma nova identidade. As semanas se transformaram em 2 meses. Marina estabeleceu uma rotina reconfortante. Acordava cedo, tomava café com Dona Marília, trabalhava pela manhã em seus projetos, almoçava algo simples, passava as tardes lendo na praça ou explorando os arredores da cidade. À noite, trabalhava mais algumas horas antes de jantar. Aos fins de semana, permitia-se pequenos luxos, uma caminhada mais longa até a cachoeira nos arredores, um cinema em cidade vizinha, as reuniões do grupo de leitura. Era uma vida pacata que, 3 meses atrás, ela consideraria entediante. Agora, parecia preciosa justamente por sua previsibilidade e paz. Mas a paz tinha um preço. Marina vivia com a constante consciência de estar construindo sobre areia. Uma única ligação para sua mãe poderia revelar sua localização. Um cartão de crédito usado daria seu endereço. Uma foto nas redes sociais de algum dos novos amigos, mesmo inocente, poderia aparecer nas buscas de Ricardo. Ela recusava convites para fotos, não marcava presença em eventos locais, mantinha um perfil baixíssimo. Quando Juliana sugeriu criar um portfólio online para atrair mais clientes, Marina inventou desculpas sobre privacidade e preferência por trabalho local. Cada pequena decisão era filtrada pela questão: isso pode me colocar em risco. Isso pode revelar onde estou. A liberdade que conquistara vinha acompanhada de grilhões invisíveis. Era livre fisicamente, mas mentalmente ainda vivia como prisioneira do medo. E a pergunta que não a deixava dormir algumas noites era: quanto tempo conseguiria manter aquilo? Quanto tempo até que Ricardo, com sua obsessão implacável, encontrasse alguma pista? Ela havia fugido, mas a sensação de perseguição persistia, uma sombra que nenhuma distância conseguia eliminar completamente. 3 meses depois de sua chegada a Ouro Verde, Marina estava começando a acreditar que talvez, apenas talvez,
tivesse conseguido. A vida como Sofia estava se consolidando. Tinha trabalho regular, algumas amizades superficiais mas reconfortantes, uma rotina que preenchia seus dias. Os pesadelos começaram a diminuir de frequência. Ela não verificava a fechadura da porta 6 vezes antes de dormir mais, apenas 3. Parecia progresso. Foi então que recebeu uma ligação no celular novo. Um número desconhecido de São Paulo. Marina ficou paralisada, olhando o telefone tocar em sua mão. Quem teria aquele número? Apenas Dona Marília, Juliana e alguns clientes locais. Deixou ir para a caixa postal, o coração martelando no peito. Minutos depois, chegou uma mensagem de voz. Com mãos trêmulas, ela colocou o telefone no ouvido. Oi, Sofia. Era uma voz feminina, desconhecida. Meu nome é Carla, sou amiga da Juliana. Ela me passou seu contato porque preciso de um trabalho de design urgente para minha empresa. Se puder, me retorne. Obrigada. Marina soltou o ar que nem percebera estar prendendo. Apenas trabalho. Falsa alarme. Mas o episódio foi suficiente para trazer de volta toda a paranoia que ela pensara estar controlando. Passou o resto do dia nervosa, sobressaltada com qualquer barulho. Naquela noite, incapaz de dormir, Marina fez algo que havia prometido a si mesma que não faria. Abriu o laptop e buscou notícias sobre si mesma. Usou o navegador em modo anônimo, VPN ativada, e digitou Marina Alves desaparecida São Paulo em um buscador. Seu coração quase parou quando vários resultados apareceram. Havia um boletim de ocorrência registrado por sua mãe 2 semanas após seu desaparecimento. Alguns sites de notícias locais haviam dado pequenas notas sobre o caso. Designer gráfica desaparece misteriosamente. Família pede ajuda. Mas o que realmente a aterrorizou foi encontrar um post em um fórum online, datado de apenas uma semana atrás. O username era Buscando Meu Amor e a mensagem dizia: minha namorada desapareceu há 3 meses. A polícia não faz nada. Ela está doente, confusa, pode estar em perigo. Se alguém tiver visto Marina Alves, 32 anos, cabelo castanho comprido, olhos verdes, por favor entre em contato. Foto anexada. Ricardo havia postado uma foto dela, uma que tirou em um dia feliz, quando ainda eram um casal normal. Ver seu próprio rosto na tela foi como um soco no estômago. Pior, havia respostas. Pessoas oferecendo ajuda, compartilhando a mensagem, fazendo sugestões de lugares para procurar. Alguém mencionou contratar um investigador particular. Marina sentiu a sala girar ao seu redor. Ele não havia desistido. Claro que não. Ricardo nunca desistiria. E agora estava mobilizando estranhos na internet para ajudá-lo. A narrativa que construiu, ela doente, confusa, em perigo, era diabólica. Ele se pintava como o namorado preocupado enquanto omitia completamente o stalking, as ameaças, o terror que causava. Marina fechou o laptop bruscamente, como se isso pudesse desfazer o que acabará de ver. Levantou-se e começou a andar de um lado para o outro do quarto pequeno, a respiração acelerada, o pânico subindo como uma onda. E se alguém a reconhecesse? Sua aparência não havia mudado muito. Apenas cortara o cabelo um pouco mais curto e parara de usar maquiagem. E se um dos clientes que atendia, ou alguém do grupo de leitura, visse aquela postagem? Ouro Verde era pequeno, mas não isolado. As pessoas tinham internet, redes sociais. Passou o resto da noite acordada, alternando entre o pânico e tentativas de racionalizar. Havia milhões de pessoas no Brasil. As chances de alguém em Ouro Verde ver aquela postagem e fazer a conexão eram mínimas. Ela estava longe, sem cartões de crédito, sem celular antigo, sem presença online. Não havia rastros. Mas e se houvesse? E se um único fio solto bastasse para Ricardo desfazer todo o novelo? Quando o sol finalmente nasceu, Marina tomou uma decisão. Precisava cortar o cabelo drasticamente, talvez tingir. Mudanças físicas que a tornassem menos reconhecível. E mais importante, precisava parar de olhar para trás. Cada vez que buscava informações sobre sua vida antiga, corria o risco de deixar um rastro digital. Precisava matar Marina de vez para que Sofia pudesse realmente viver. Era uma pequena morte, mas necessária para a sobrevivência. Naquela manhã, com olhos cansados e decisão renovada, Marina foi até o único salão de beleza da cidade e pediu para cortar o cabelo bem curto e tingir de loiro escuro. A cabeleireira,
Surpresa mas animada com a transformação radical, trabalhou por horas. Quando finalmente viu seu reflexo, Marina mal se reconheceu. E foi exatamente isso que a fez sentir, pela primeira vez em meses, uma fagulha de esperança. Talvez pudesse realmente desaparecer. Talvez Sofia pudesse ser mais real que Marina jamais foi. Com a nova aparência, Marina sentiu como se tivesse dado mais um passo para longe de seu passado. O cabelo curto e loiro mudava completamente seu rosto, acentuava outros traços. Quando saiu do salão, até Dona Marília demorou um segundo para reconhecê-la. Nossa, Sofia! Ficou linda, parece outra pessoa. Eram as palavras que Marina precisava ouvir, mesmo que por razões que ninguém ali compreendesse verdadeiramente. Os meses continuaram passando. 4, 5, 6 meses desde a fuga. A vida em Ouro Verde se tornava cada vez mais real. Marina, Sofia, expandiu seu trabalho. Agora atendia clientes de cidades vizinhas também, sempre com recomendação, sempre em dinheiro ou transferências para uma conta digital que criará com documentos que comprou ilegalmente. Uma decisão que a atormentou moralmente, mas que parecia necessária. O dinheiro que trouxe de São Paulo estava acabando, e precisava de formas de sustento que não a expusessem. O grupo de leitura se tornou sua principal fonte de conexão social. Ali, discutindo romances e poesias, Marina sentia-se quase normal. Célia, a bibliotecária, tornou-se especialmente próxima. Era uma mulher sábia que também parecia carregar cicatrizes invisíveis. Nunca perguntava demais, mas estava sempre disponível para um café e conversa. Em um desses encontros, Célia comentou casualmente: "Você sabe, Sofia, todos nós fugimos de algo em algum momento. O importante não é o que deixamos para trás, mas o que construímos à frente." Marina sentiu que havia uma compreensão implícita naquelas palavras. Foi também nessa época que conheceu Daniel. Ele era veterinário, recém-chegado à cidade para assumir a clínica que pertencera a seu tio falecido. Apareceu em uma reunião do grupo de leitura como convidado de Amanda, uma das professoras. Era quieto, observador, com um sorriso tímido que iluminava seu rosto inteiro. Marina sentiu uma atração instantânea e isso a apavorou. Não podia se envolver com ninguém. Relacionamentos criavam laços, faziam perguntas, exigiam verdades que ela não podia dar. Mas Daniel era persistente, de uma forma gentil e respeitosa que não lembrava em nada a obsessão de Ricardo. Começou a aparecer na feira aos sábados, casualmente no mesmo horário que Marina. Convidava-a para tomar um café depois das reuniões do grupo. Contava histórias engraçadas sobre os animais que atendia, fazendo-a rir de uma forma que ela não lembrava ser possível. E o mais importante, respeitava seus limites. Quando Marina dizia que preferia manter as coisas devagar, ele concordava sem pressionar. Quando ela evitava responder certas perguntas sobre seu passado, ele não insistia. Aos poucos, apesar de todos os seus medos e resistências, Marina se viu abrindo espaço em sua vida para Daniel. Foram passeios na praça, depois jantares na casa de Dona Marília, que obviamente aprovava o rapaz, depois uma viagem de um dia para conhecer uma cidade histórica próxima. Cada etapa era um teste. Ela conseguia permitir-se isso. Conseguia ter algo bom sem que tudo desmoronasse. Daniel não era Ricardo. Não a sufocava, não a controlava, não se irritava quando ela precisava de tempo sozinha. Era o oposto completo. 7 meses após sua chegada, em uma noite estrelada após um jantar simples no restaurante da praça, Daniel segurou sua mão e disse: "Sofia, eu sei que você tem seus segredos. Todos temos. Não precisa me contar nada até estar pronta. Só quero que saiba que gosto de você exatamente como é agora, neste momento. O passado é passado." Marina sentiu lágrimas rolando pelo rosto. Eram lágrimas de alívio, de gratidão, mas também de culpa. Estava construindo algo baseado em mentiras. Daniel merecia a verdade, mas a verdade poderia destruir tudo. Naquela noite, deitada em seu quarto, Marina tomou uma decisão. Viveria o presente. Não contaria sua história completa. Era perigoso demais, mas permitiria-se ser feliz em Ouro Verde. Permitiria-se amar Daniel, se isso era o que estava acontecendo. Permitiria-se criar raízes. Ricardo havia roubado tanto dela. Sua sensação de segurança, seu lar, sua identidade. Não permitiria que também roubasse seu futuro. Se ele a encontrasse,
E essa possibilidade ainda a assombrava nas noites de insônia. Ela lidaria com isso quando chegasse o momento. Mas até lá, viveria. Realmente viveria. Não apenas sobreviveria. Era assustador e libertador ao mesmo tempo. Marina Sofia, uma pessoa nova nascida das cinzas de uma vida destruída, estava finalmente aprendendo a respirar novamente. 8 meses. Marina completou 8 meses em Ouro Verde em uma terça-feira ensolarada de outubro. Acordou ao lado de Daniel pela primeira vez. Ele havia dormido no sofá após um jantar que se estendeu pela madrugada, conversando sobre tudo e nada. Dona Marília, sempre discreta, apenas sorriu ao vê-los tomando café juntos na cozinha. A vida parecia finalmente ter encontrado um equilíbrio. Marina trabalhava bem, tinha pessoas que se importavam com ela, e estava construindo algo real com Daniel. Foi uma tarde comum quando tudo mudou. Marina estava no ateliê de Juliana, ajudando a organizar produtos para uma feira regional, quando seu celular tocou. Era Dona Marília, e havia algo estranho em sua voz. Sofia, querida, tem um homem aqui em casa perguntando por você. Disse que é um investigador particular, contratado pela sua família em São Paulo. Diz que sua mãe está muito preocupada e só quer saber se você está bem. O mundo de Marina parou de girar. Ela desligou com mãos trêmulas e correu para o banheiro do ateliê, trancando-se ali. 8 meses. 8 meses e Ricardo finalmente havia encontrado uma pista. Um investigador particular. Exatamente como aquela pessoa sugerira no fórum online. Ele estava ali, em Ouro Verde, provavelmente a poucos quarteirões de distância. Todas as camadas de segurança que construiu, toda a nova identidade, tudo estava desmoronando. Marina apoiou-se na pia, forçando-se a respirar, a pensar claramente. Não podia entrar em pânico. Precisava agir. Ligou de volta para Dona Marília e, com a voz mais calma que conseguiu fingir, disse: Dona Marília, não fale nada para ele. Diga que não sabe onde estou no momento, que saí para resolver coisas e deve voltar só à noite. Por favor, confie em mim. Houve uma pausa do outro lado da linha, e então a voz firme da senhora. Pode deixar, querida. Eu cuido disso. Mas depois você me conta o que está acontecendo. Está bem? Marina agradeceu com lágrimas nos olhos e desligou. Juliana percebeu que algo estava errado. Sofia, você está branca. O que aconteceu? Marina não tinha escolha. Precisava de ajuda. Juliana, preciso sair da cidade hoje. Agora. É uma emergência. Eu não posso explicar tudo, mas preciso ir embora. Para sua surpresa, Juliana não fez 1000 perguntas. Apenas assentiu e disse: Meu carro está aí fora. Para onde você precisa ir? A bondade inesperada quase fez Marina desabar ali mesmo. Mas antes de fugir novamente, havia algo que precisava fazer. Ligou para Daniel. Pode me encontrar na praça em 10 minutos. É urgente. A voz dele ficou imediatamente preocupada. Claro, já estou saindo da clínica. Quando chegaram à praça, Marina ouviu esperando próximo ao coreto, as mãos nos bolsos, a expressão tensa. Ao vê-la, correu em sua direção. O que aconteceu? Você está bem? Ali, sentados em um banco afastado, Marina finalmente contou sua história. Não todos os detalhes, não todos os traumas, mas o essencial. Seu verdadeiro nome era Marina, não Sofia. Estava fugindo de um ex-namorado que a perseguia, a ameaçava, tornava sua vida um inferno. Havia desaparecido para salvar sua própria vida. E agora? Ele havia mandado alguém para encontrá-la. Precisava ir embora novamente. Cada palavra era uma lâmina cortando seu coração, porque significava perder tudo que havia construído ali. Significava perder Daniel. Para sua surpresa, Daniel não recuou. Não ficou chocado ou com raiva pela mentira. Pegou suas mãos e disse: Então vamos embora juntos. Você não precisa fugir sozinha desta vez. Marina balançou a cabeça, lágrimas correndo livremente. Não posso pedir isso de você. Você tem sua vida aqui, sua clínica, sua família. Eu não posso arrastar você para essa confusão. Mas Daniel foi firme. Marina, Sofia, seja qual for seu nome, eu escolho você. Deixa eu te ajudar. Deixa eu ficar do seu lado. Eles tinham poucas horas. Juliana dirigiu Marina até a pensão por uma rua dos fundos enquanto Daniel organizava sua saída.
Dona Marília mantinha o investigador ocupado com chá e conversa na sala de estar. Marina entrou por uma porta lateral, pegou sua mochila sempre pronta, guardou as economias dos últimos meses, e deixou uma carta para Dona Marília agradecendo por tudo. Em menos de 30 minutos, estava no carro de Juliana, dirigindo para fora da cidade. O plano era simples. Daniel fecharia a clínica alegando uma emergência familiar, encontraria Marina em uma cidade a 2 horas de distância, e juntos seguiriam para algum lugar onde pudessem recomeçar. De novo. Sempre de novo. Enquanto o carro se afastava de Ouro Verde, Marina olhou pela janela traseira. Via a cidade que havia se tornado seu lar desaparecendo no horizonte. Mais uma vez, estava fugindo. Mas desta vez, havia algo diferente. Não estava sozinha. E talvez, apenas talvez, isso fizesse toda a diferença. 3 semanas depois, Marina e Daniel estavam em uma pequena cidade litorânea no Nordeste, a milhares de quilômetros de São Paulo. Tinham viajado de ônibus, trocando de cidade a cada 2 dias, usando dinheiro, evitando câmeras. Era exaustivo e assustador, mas também tinha algo de aventura, 2 fugitivos construindo uma vida juntos. Daniel vendera tudo o que podia rapidamente, fechará a clínica, deixará uma carta vaga para sua família. Havia sacrificado muito, e Marina carregava a culpa disso como um peso constante. Mas ele nunca a fez sentir que se arrependia. Eu escolhi isso, repetia sempre que ela tentava se desculpar. Escolhi você, escolhi essa vida. E escolheria de novo. Eles alugaram um pequeno apartamento à beira-mar. Daniel começou a trabalhar em uma clínica veterinária local. E Marina voltou ao seu trabalho de design, agora completamente remoto e sob um pseudônimo diferente. Era um recomeço do recomeço, mas desta vez com alguém ao seu lado. Marina também tomou uma decisão difícil. Procurou ajuda psicológica. Encontrou uma terapeuta na cidade que atendia vítimas de violência doméstica. Nas sessões semanais, começou finalmente a processar tudo o que havia vivido. O relacionamento abusivo, o trauma de ser perseguida, a culpa de envolver Daniel, o medo constante. Era doloroso desenterrar tudo aquilo, mas necessário. Você não pode fugir para sempre da sua própria mente, disse a terapeuta. A cura exige enfrentamento. E então, 4 meses após chegarem à cidade litorânea, Marina tomou a decisão mais corajosa de todas. Contaria tudo às autoridades. Não podia viver para sempre como fantasma, sem identidade real, sempre olhando por cima do ombro. Com a ajuda de sua terapeuta e de Daniel, procurou uma delegacia especializada e registrou uma denúncia completa contra Ricardo. Stalking, ameaças, perseguição. Tinha guardado algumas das mensagens antigas, prints de postagens dele. Não eram provas perfeitas, mas eram algo. O processo legal seria longo, ela sabia. Mas também descobriu que havia recursos que desconhecia. Programas de proteção a vítimas, possibilidade de medidas protetivas mais efetivas, apoio jurídico. Mais importante, descobriu que não estava sozinha. Havia outras mulheres com histórias similares. Uma rede de sobreviventes que se apoiavam mutuamente. Marina começou a frequentar um grupo de apoio e, pela primeira vez, falou abertamente sobre tudo o que viveu. Foi em uma dessas reuniões que conheceu Beatriz, uma mulher de 40 e poucos anos que havia passado por algo muito similar 10 anos antes. Eu também fugi, contou Beatriz. Me escondi por 3 anos. Mas sabe o que aprendi? Fugir resolve o problema imediato, mas não o problema real. O problema real é que homens como esses precisam ser responsabilizados. Precisam enfrentar consequências. Beatriz agora trabalhava em uma ONG que ajudava mulheres em situação de violência. Você tem coragem, Marina. Usou essa coragem para fugir. Agora use para lutar. 6 meses depois de registrar a denúncia, Ricardo foi finalmente indiciado. As investigações revelaram que ele havia perseguido não apenas Marina, mas outras 2 ex-namoradas antes dela. Havia um padrão documentado. As mulheres se uniram, testemunharam, se apoiaram. Foi aterrorizante estar no tribunal, ver Ricardo de novo depois de tanto tempo. Mas Marina não estava sozinha. Daniel estava ali, segurando sua mão. Sua terapeuta estava na plateia. As outras vítimas estavam ao seu lado.
E quando o juiz decretou uma ordem de restrição e determinou que Ricardo deveria se manter a pelo menos 500 metros de qualquer uma das vítimas, mais tratamento psiquiátrico obrigatório, Marina sentiu algo que não sentia há muito tempo: esperança. A batalha legal continuaria, recursos, audiências, todo o processo desgastante do sistema jurídico. Mas algo havia mudado fundamentalmente. Marina não estava mais fugindo. Estava lutando. E mais importante, estava vivendo. 1 ano e meio depois de sua fuga inicial de São Paulo, ela finalmente ligou para sua mãe. A conversa foi cheia de lágrimas, explicações, pedidos de desculpas. Eu precisava te proteger também, Marina explicou. Não podia te contar onde estava porque ele poderia usar você para me encontrar. Sua mãe, embora magoada pelo silêncio, entendeu. Você está segura agora? Foi sua única pergunta real. Estou chegando lá, Marina respondeu. E era verdade. Daniel pediu Marina em casamento em uma noite tranquila na praia, sem grandes gestos ou multidões. Apenas eles dois, as ondas, as estrelas. Não importa quantas vezes tenhamos que recomeçar, quantas cidades tenhamos que conhecer. Eu quero fazer tudo isso ao seu lado. Marina disse sim, não porque precisava de proteção, mas porque escolheu compartilhar sua vida com ele. Era uma escolha livre, não uma fuga desesperada. Hoje, Marina, que voltou a usar seu verdadeiro nome, trabalha como designer gráfica para a ONG onde conheceu Beatriz. Cria materiais de conscientização sobre relacionamentos abusivos, ilustra histórias de sobreviventes, usa sua arte para dar voz a quem ainda está em silêncio. Daniel tem sua própria clínica veterinária e fazem planos para o futuro. Talvez filhos um dia, talvez uma casa maior, talvez viajar pelo mundo. Mas o mais importante é que Marina não vive mais em constante medo. Há dias difíceis, claro. Pesadelos ocasionais, momentos de paranoia quando vê alguém que lembra Ricardo. Mas são cada vez mais raros. A terapeuta diz que é normal, que trauma não desaparece da noite para o dia, mas pode ser gerenciado, integrado, transformado. Marina ainda carrega as cicatrizes de tudo que viveu. Algumas visíveis apenas para ela, outras compartilhadas com aqueles em quem confia. Mas aprendeu que cicatrizes são apenas provas de batalhas sobrevividas. Não a definem. Não determinam seu futuro. São apenas parte de sua história. E toda história tem muitos capítulos. Fugir foi sua salvação quando não havia outra escolha. Mas ficar, lutar, reconstruir. Isso foi sua libertação verdadeira. E enquanto assiste o sol se pôr sobre o oceano, a mão de Daniel na sua, Marina finalmente permite-se acreditar em algo que parecia impossível há não muito tempo. Ela está livre. Verdadeiramente livre. E o amanhã, pela primeira vez em anos, não é algo a temer, mas algo a celebrar.